Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 4 do livro de Provérbios. E nós iremos ver a partir do verso 9, onde nós já encontramos exortações extremamente ricas de um pai para um filho sobre a forma como ele deve caminhar na sabedoria. Nós já passamos por estes 9 versos no último programa e de facto gostaria de lê-los de novo, para que nós pudéssemos reter toda a riqueza deste ensino. Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 4 do livro de Provérbios, dizendo: Ouvi, filho meu, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era filho na companhia do meu pai, tenro em idade e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não as desampares e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio do saber é: adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Nestes versículos vemos o filho, que é Salomão, aqui a falar de seu pai, que é Davi, e de sua mãe, que é Batseba, que aprendeu estas lições importantes da vida, que têm a ver com buscar a sabedoria, estar constantemente atento, enriquecer a sua mente, estar aberto para ouvir aquilo que é o conhecimento. Quando nós fazemos isso, de facto, o nosso QI aumenta, a nossa inteligência aumenta, pois somos estimulados a refletirmos aquilo que é a nossa existência. De facto, é fundamental nós termos esta percepção que o conhecimento é importante também para o nosso crescimento. É triste ver que no nosso país uma grande percentagem de pessoas não conhece a forma de ler, não sabe ler, e uma grande percentagem, ou talvez ainda maior, sabe ler, mas não entende o que lê. E isto é de facto triste e é pena, porque isso faria, se nós conhecêssemos e entendêssemos o que lemos, faria com que aumentássemos a nossa sabedoria. Teríamos um maior conhecimento e ao mesmo tempo estaríamos abertos a novas reflexões. Isto é fundamental para cada um de nós. Como alguém costuma dizer, a idade não está nos anos que passam, mas no nosso próprio espírito. Quando nós fechamos a nossa mente, quando nós já não estamos mais prontos para aprender, então de facto começamos a envelhecer. Envelhecer é isto, é não estar pronto a aprender. Eu conheço pessoas com 20 anos e que são velhas, são muito velhas, não estão prontas a aprender mais nada. No entanto, conheço jovens com 80 anos que estão sempre dispostos a crescer mais, a estar ansiosos por novas experiências, por ouvir e estar dispostos a aprender. Eu creio que não há coisa mais triste na face da terra do que ver uma pessoa de 20 anos envelhecida. Uma pessoa que viveu apenas 20 anos, mas no seu íntimo já não está disposto a aprender. Então é de facto muito triste ver uma pessoa velha num corpo de um jovem. Então, tenhamos uma mente aberta, estejamos dispostos a aprender. Como é óbvio, quando eu falo numa mente aberta, não é deixar tudo entrar, não é isso. Temos que ser seletivos, temos que aprender a comer. Como alguém diz, quando nós comemos um peixe, sabemos distinguir o que é peixe das espinhas. Assim também com o conhecimento. Temos que estar prontos para ouvir, no mínimo para nos questionarmos, mas ao mesmo tempo dizer, ok, isto é a carne, isto é os ossos, isto é as espinhas e isto é o peixe. Aprendamos a ouvir e a crescer. Certamente o nosso país seria mais rico se nós tivéssemos pessoas abertas à reflexão. Aliás, o obscurantismo sempre foi o inimigo do desenvolvimento.
Nós vemos que muitos povos viveram de uma forma terrível, com suspeições, superstições, medos infundados, por causa de quê? Da ignorância. A ignorância é de facto a mãe de todos os atrevimentos. A ignorância é a mãe de todos os receios e de todos os medos. E, infelizmente, temos o caso de Galileu, um dos grandes pensadores, que foi morto simplesmente porque se atreveu a pensar. É triste quando é assim. Quando as pessoas não são livres para pensar. E nós já sofremos isso na pele, com 40 anos de ditadura no nosso país, em que era proibido pensar, em que era proibido verbalizar o que pensávamos. Depois caímos no outro extremo, em que quase era anarquia, em que se dizia tudo o que se pensava, nem se preocupava com a liberdade do próximo. Creio que estamos a chegar a uma fase de maturidade da nossa cultura, em que deveríamos estar prontos para ouvir, também prontos para expressar o que pensamos, mas acima de tudo, prontos para crescer na maturidade e no respeito ao outro. Chegamos aqui então ao capítulo 4, verso 10. Eu queria continuar, mas de facto precisamos de avançar no nosso texto bíblico. Ele tem sempre tantas reflexões e desdobramentos que às vezes nós temos de parar para voltar ao texto bíblico e voltar a ver mais riqueza, mais ensinamentos importantes para nós. Diz assim o verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. O que pode realmente oferecer uma pessoa esta condição para uma vida abençoada e rica de dias, de anos, é a verdadeira sabedoria. Não há dinheiro que compre a vida. Nenhum dinheiro no mundo pode prolongar os nossos dias, mas a sabedoria sim. Quando nós, como pessoas, deixamos que esta sabedoria influencie a nossa vida moral, a nossa vida e os nossos comportamentos alimentares, a nossa vida e os nossos comportamentos de saúde, a nossa vida e o nosso trabalho, então, de facto, aí estamos a prolongar a nossa vida. Hoje os estudos mostram claramente que uma vida de stress, uma vida constante sem lazer, uma vida que não para aproveitar e desfrutar os recursos até materiais que o trabalho gera, essa vida vai criar tensão alta, colesterol alto, e isso vai fazer o quê? Ataques cardíacos, AVCs e outras doenças do género que vão encurtar a nossa vida. Então, o equilíbrio de vida faz com que nós possamos prolongar os nossos dias. A ciência descobriu isto, a Bíblia já tinha descoberto há milhares de anos. Então, vejamos o verso 11 e aprendamos com a Bíblia, porque ela tem, de facto, ensinos tão ricos que, no fundo, a ciência só vem e diz, sim senhor, a Bíblia tem razão. A Bíblia, afinal, já ensinava isto há milhares de anos. Se nós, nos últimos séculos, tivéssemos vivido isto, certamente as nossas vidas hoje seriam bem diferentes. Diz o verso 11 então, no caminho da sabedoria te ensinei e pela vereda da retidão te fiz andar. Aqui temos o pai de novo a ensinar o seu filho a andar nos caminhos da retidão. É fundamental que os grandes valores da vida sejam ensinados pelos pais. Meus caros pais que me estão a ouvir, vocês não esperem que sejam as escolas a ensinar os valores da vida. Não esperem que sejam as igrejas a ensinar os valores da vida. Não esperem que seja o Estado a fazê-lo. Não esperem sequer que sejam os avós a fazê-lo. É nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos nos valores básicos da retidão, da seriedade, da honestidade, da verdade, da coragem, do amor. Compete-nos a nós, pais, fazer esse trabalho. E quando os nossos filhos tiverem estes alicerces bem firmados, então, de facto, eles estão prontos para a vida. O verso 12 ainda diz, em andando por elas não se embaraçarão os seus passos, se correres, não tropeçarás. Este versículo mostra exatamente o que dissemos há pouco sobre as nossas vitórias, dos nossos dias difíceis, em que os nossos filhos precisam de aprender com os pais a vida, precisam de aprender a viver no meio das dificuldades, no meio até das mentiras que outros pregam, no meio das astúcias que os outros tentam enredar os nossos passos, e é na medida que vamos ajudando os nossos filhos a gerir essas crises que eles vão crescendo. Não é só proteger. Muitas vezes nós criamos o erro e pensamos que a proteção é a melhor forma de cuidar dos nossos filhos. Não é. Muitas vezes o evitar com que os nossos filhos vivam determinadas experiências, estamos a prejudicá-los seriamente. E estamos a criar neles receios, medos, que não fazem com que eles cresçam nem amadureçam.
Um exemplo disso, e eu tentei corrigir isso depois com os meus filhos, quando nasceu o meu primeiro filho, o Natanael, como pai primogênito, era o meu primeiro filho, todo o cuidado que eu tinha para com ele era pouco. Então quase não deixava a criança brincar, erro meu, porque achava que ele ia magoar-se, iria aleijar-se, e eu queria evitar a todo custo que ele se magoasse, como é óbvio. Então o coitado da criança ia para o jardim infantil, estava lá, não o deixava subir aos escorregas, pois achava que ele poderia cair, nos balouços estava ao lado dele para que ele não caísse, e sempre assim. E quando nasceu o meu segundo filho, eu percebi que este meu comportamento estava a conduzir o meu filho mais velho a muita insegurança. Então tentei com o meu filho mais novo corrigir este meu erro, porque o erro era meu, não era do meu filho mais velho, o Natanael. E então fiz com que o meu filho mais novo diferente, dei-lhe um pouco mais de espaço, mais de liberdade para ele cair, para ele se levantar. E o facto é que o meu filho Josias, o segundo, cresceu muito mais depressa nestes aspectos. Em termos da sua caminhada, em termos da sua capacidade de andar, de correr, desenvolveu-se mais depressa que o meu filho mais velho, o Natanael. Porquê? A culpa era do Natanael? Não, foi minha como pai que procurei super protegê-lo. Então deixar os nossos filhos atravessar algumas crises não é errado. Temos que, como é óbvio, dosear esses aspectos para não arrebentar com a sua vida. Mas ao mesmo tempo temos que permitir que eles experimentem fracassos. O problema não está no fracasso, o problema não está na queda, o problema está como eles vão encarar a queda. E aí sim, nós pais temos um papel fundamental, ajudar os nossos filhos a encarar as crises, ajudar os nossos filhos a atravessar as crises e sair do outro lado de cabeça erguida com uma nova aprendizagem para evitar talvez erros mais graves no futuro. Então este é o grande desafio da educação, é aprender a viver as crises sem nos afundarmos nelas. Porque infelizmente muitas pessoas entram em depressão, em angústias tremendas, porque não foram ensinadas a gerir as crises. A crise faz parte da vida. Todos nós temos crises, todos nós temos dificuldades. Aqui temos que aprender a viver e a trabalhar com as crises. O verso 13 deste capítulo 4 nos diz: retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Vemos aqui mais um aspecto fundamental, percebendo que isto faz parte, a sabedoria, o entendimento, faz parte da nossa vida. E se vivermos diariamente com ela, então certamente estamos mais prontos para o combate diário. Assim os nossos jovens, se eles aprenderem a viver diariamente com a sabedoria, com o entendimento, então são pessoas mais capacitadas para os embates da vida. Temos então estes dois modelos que se confrontam constantemente aqui no livro de Provérbios. O viver de forma sábia ou viver como um insensato, como um louco, como um néscio. É necessário, de facto, escolher a forma como nós vamos viver e a forma como vamos propor aos nossos filhos a vida que eles têm pela frente. O verso 14 deste capítulo 4 ainda nos diz: não entres nas veredas dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Então temos aqui esta reflexão. A Bíblia mostra também a realidade da vida. Existem pessoas perversas, existem pessoas más, efetivamente, e existem pessoas injustas, existem pessoas que têm prazer em maltratar os outros. Existem, de facto. São pessoas que precisam de Jesus Cristo, são pessoas que precisam ser transformadas, são pessoas que talvez muitas delas têm até angústias do passado, traumas profundos e por isso se tornaram pessoas amarguradas com a vida. Mas, no entanto, elas existem e nós temos que estar prontos para confrontarmos-nos com esse tipo de pessoas. É necessário nós entendermos que a única pessoa que pode transformar a vida até dessas pessoas é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, um caminho estreito, um caminho que nos vai modelando, que nos vai transformando passo a passo. E é esse caminho estreito que nós temos de trilhar para podermos ser diferentes, para podermos ser pessoas mais amistosas, pessoas mais carinhosas, pessoas mais simpáticas até para com aquelas que cruzam connosco. É por isso que Jesus diz no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, do verso 14, estreito é o caminho e apertada a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. É verdade que é estreito este caminho, o caminho do amor, da fraternidade, do carinho, da compreensão, é um caminho estreito e apertado, é um caminho difícil de sacrifício,
mas é um caminho que vale a pena ser trilhado. E só com Cristo nós podemos efetivamente chegar a bom porto trilhando esse terreno. O verso 15 aqui do nosso capítulo 4 ainda nos diz: evita-o, quer dizer que devemos evitar então este mau caminho. Não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem, quer dizer aqui então o texto bíblico que os perversos não dormem se estiverem a fazer mal. E nós sabemos que infelizmente a criminalidade à noite é mais intensa do que durante o dia. Foge deles o sono e por isso eles fazem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Vemos aqui o desafio de Deus não é tenta transformar essas pessoas, é foge desse ambiente, foge desse percurso e com a tua vida diferente vais atrair essas pessoas para Jesus também. Muitas vezes isso acontece. É verdade que conhecemos pessoas que estão a trilhar caminhos maus, muitas vezes elas próprias em si até não são más pessoas, precisam é de ser resgatadas, retiradas, removidas desse ambiente. O verso 19 ainda diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até a ser dia perfeito. Esta imagem bonita que o texto bíblico nos deixa aqui de um dia a nascer. Eu não sei se você já teve o privilégio de ver o sol nascer. É um belo cenário em que o sol se vai tornando cada vez mais forte, mais brilhante e o dia mais claro. Assim é a vida do justo, aquele que caminha na palavra de Deus. Se vai tornando cada vez mais forte, mais intensa, mais brilhante, até ser dia perfeito. Esta é a promessa de Deus para si. Vale a pena caminhar na justiça. Se você está desanimado, está desencorajado, diz: estou cansado de viver dentro da palavra de Deus, estou cansado de ser justo, estou cansado de amar os outros e de ser maltratado. Porque isto acontece. Mas o texto bíblico diz: vale a pena viver dentro desses valores, porque a sua luz se vai intensificando cada vez mais. Mesmo que você agora não consiga ver, o dia vai se tornando cada vez mais brilhante, mais quente, mais claro. E de facto esse esforço que você está a fazer vai ser compensado. O verso 19 ainda diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Temos aqui então este contraste, mais uma vez a Bíblia usa muito este contraste entre a luz e as trevas. Enquanto a vida do justo, aquele que teme a Deus, segue os seus caminhos, é comparada à luz, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele mais à frente diz: vós sois a luz do mundo. Então este é o desafio de Deus para cada um de nós. Esta luz veio ao mundo, diz o texto bíblico no Evangelho de São João, no capítulo 3, que esta luz veio ao mundo e os homens, no entanto, amaram mais as trevas do que a luz. Sabem porquê? Porque as suas obras eram más. Esta é a realidade da vida. Então, nós precisamos de entender que a luz se contrasta com as trevas e a Bíblia sempre traz estes contrastes. No livro de Provérbios traz. Milhares de anos mais tarde, Jesus volta a pegar nesta imagem da luz e das trevas para mostrar efetivamente estas verdades espirituais. E é uma realidade. Nós, se caminhamos com Cristo, sabemos os nossos passos. E, aliás, os outros também sabem. Talvez você já foi confrontado com uma frase dizendo: então, mas tu vais à igreja e a tua vida é assim ou assado? Talvez já aconteceu consigo. As outras pessoas que vivem nas trevas nem sabem em quem tropeçam. Eles mentem, enganam, roubam e acham aquilo tudo natural, é normal e justificam os seus atos. Mas se você vai à igreja, se você é um cristão, se você vive uma vida de santidade, de piedade, se você pisa o risco, como se costuma dizer, os dedos estão todos apontados para si, os holofotes estão todos diante de si. É necessário, de facto, viver uma vida santa. Não estou a dizer que nós não temos que viver uma vida santa. É verdade, temos que o viver. Mas as atenções estão, de facto, canalizadas em quem a vive. Porque nós estamos na luz. E porque estamos na luz é visível os nossos atos. Então, desafiamos-nos a viver ainda de uma vida mais adequada, uma vida mais santa aos olhos de Deus e dos homens. O verso 20 ainda diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Não deixes e nem se apartem dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Mais um texto fantástico este aqui, que mostra claramente aquilo que nós devemos guardar. O nosso coração, o centro da vida, o centro das emoções, o centro dos pensamentos. O coração tem esta imagem no pensamento hebraico. Então, é isso que nós devemos guardar. Os nossos pensamentos. Não devemos permitir que os nossos pensamentos influenciem as nossas palavras, influenciem os nossos atos, que influenciem o nosso caráter e as nossas atitudes. Então, devemos, de facto, cuidar do nosso centro de vida, que é o nosso coração. Não devemos alimentar amarguras, ódios, rancores, orgulhos, teimosia. São coisas que devemos arrancar do nosso ser e semear lá a verdade, o amor, a humildade, a sinceridade, a honestidade. São textos que nos deixam, de facto, extasiados. Estes aqui do livro de Provérbios. Continua o verso 24 a dizer: desvia de ti a falsidade da tua boca e afasta de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Estes são textos que dispensam qualquer comentário, são tão claros. No capítulo 5, verso 1 a 4 ainda diz: filho meu, atenda à minha sabedoria, à minha inteligência e inclina o teu ouvido para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Vejamos como a Bíblia descreve aqui, de facto, como o homem infiel, não é só a mulher, e a mulher infiel, as pessoas que andam em busca de relacionamentos extraconjugais, em busca de vidas que estão para além da sua própria, como ele descreve tão bem. Na sua boca são palavras agradáveis e a gente ouve e vê filmes que retratam este tipo de personagens que têm vários casos amorosos com várias pessoas ao mesmo tempo. Têm, como se costuma dizer em bom português, uma lábia, sabem muito bem convencer as outras pessoas, mas efetivamente o final daquela relação é amargo como o absinto, é como o fel. E é como uma espada que trespassa e a pessoa sente-se usada, maltratada, abusada, violada até por este tipo de pessoas infiéis. Tenhamos atenção aos relacionamentos. Nem tudo aquilo que parece, como diz o povo, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem todas aquelas palavras bonitas, agradáveis ao ouvido, doces como o mel, são de facto vida. Então tenhamos atenção para não cairmos nestas armadilhas. Desviemos nós os nossos pés. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.